é a última apresentação. É um programa do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, programa de visita às escolas e programa de o painel da educação e o programa de visita às escolas na nova metodologia. Quem vai apresentar é a Adriana Arinelli Fernandes Salgado, auditora de controle externo e inspetora-geral da Terceira Inspetoria do Controle Externo do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, responsável pela área de educação. Doutora Adriana, fique à vontade e seja muito bem-vinda. Bom dia, é um grande prazer estar aqui hoje, aprendendo com vocês e tendo a oportunidade de divulgar um pouquinho das nossas práticas na área de educação. Nós vamos apresentar duas boas práticas. A primeira é relacionada ao programa de visita às escolas. Eu vou passar rapidamente pelo sistema educacional público do município do Rio de Janeiro para dar uma ideia de dimensão para vocês. Depois vou falar do programa de visitas e o indicador que nós tínhamos originalmente, que se vinculava apenas à infraestrutura. Depois vou explicar a nova metodologia, que basicamente incluiu nesse indicador aspectos afora infraestrutura. E vou falar também das nossas dificuldades e oportunidades de melhoria para o futuro. Bom, nós temos anualmente um orçamento na ordem de 8 bilhões, 8,7 na área de educação, e as escolas municipais são divididas em 11 coordenadorias regionais. Temos 1.543 escolas, 634 mil alunos. É importante de mencionar porque muitos dos nossos dados, que são considerados nesse indicador sintético de qualidade, eles são coletados em campo. Então, isso é para dar uma ideia da dimensão da equipe necessária para que esses dados sejam coletados em campo e não apenas retirados de uma base de dados. Temos 39 mil professores e 13 mil profissionais de apoio. O programa de visitas ele foi iniciado em 2003, então ele tem 20 anos, e foi se aprimorando ao longo do tempo, tendo um plano amostral mais desenvolvido, fundamentado em estudos acadêmicos, e ele foi suspenso durante a pandemia, mas retornou em 2022, quando nós testamos essa nova metodologia de cálculo de indicador de qualidade. Então, o que é o programa de visita às escolas? Nós visitamos escolas em campo, numa amostra significativa estatisticamente, verificando infraestrutura, a jornada acadêmica, quer dizer, os tempos sem aula, que os alunos ficam sem professor em sala, a equipe de profissionais, que pode ser de servidores ou de contratados, na parte de limpeza, alimentação, e a parte da qualidade da alimentação mesmo. E isso sempre gerou um indicador de infraestrutura apenas. Então, nós classificávamos as escolas em 4 níveis de qualidade de infraestrutura. Ela poderia ser boa, regular, regular com risco, precária, e isso era um indicador sintético, mas apenas da infraestrutura. E, claro, determinar a correção desses problemas verificados. Então, isso aqui é basicamente a metodologia os procedimentos que são feitos em campo, as técnicas e procedimentos. É feita uma entrevista com a equipe gestora, observação direta dos serviços prestados na escola, entrevista com os profissionais, aplicação de questionário aos professores e uma dinâmica com os alunos que se assemelha muito a essas boas práticas que nós vimos agora, de falar da importância do trabalho do Tribunal de Contas, o que é o controle do dinheiro público, e também entender um pouco de queixas e de percepções desses alunos nas escolas. Bom, nessa amostra de 2022, que é estatisticamente significativa, foram visitadas 195 escolas, aplicado questionário em 2.800 alunos e 1.000 professores. E nós utilizamos tablets para coleta de dados, com um sistema que depois consolida todas essas visitas, e isso vai gerar fotos e descrições automaticamente para um relatório de visitas que é feito por coordenadoria regional. Então, são 11 relatórios por ano. Aqui tem um pouquinho das telas, que são
que são completadas em campo e são depois consolidadas. Aqui, e são revisadas, né, quando a gente volta de campo, isso é revisado e vai gerar o relatório. Então, aqui vocês podem ter uma visão detalhada dos aspectos que são verificados em campo. Então, a análise da infraestrutura, que sempre foi o foco do programa de visitas, ela é detalhada no nível do tipo de problema que está sendo verificado. Então, nós temos problema na pintura, problema de rachadura, e isso vai sendo pontuado em cada escola. E quanto mais pontos essa escola tem, pior ela vai ficar no ranking da qualidade da infraestrutura. Então, é o contrário, né? A gente vai marcando que está errado e o sistema vai vinculando essas descrições e pontuações às fotos. E isso sai no relatório automaticamente. E aí, como eu falei, nós temos uma classificação em 4 níveis de infraestrutura, que é boa, razoável, razoável com risco e precária. Então, como eu falei, até 2019 nós fazíamos essa classificação apenas quanto à infraestrutura, né? E o que é a nova metodologia? Partindo do princípio que nós temos toda essa coleta de dados e muita informação diretamente do campo, que não é a partir de dados do censo, é diretamente coletada, nós pensamos, por que não também ranquear as escolas com base nesses outros aspectos? E formar um indicador sintético de qualidade que leve em conta os tempos sem aula, os serviços prestados, enfim, a alimentação. E isso é a nova metodologia, incluir no indicador de qualidade sintético aspectos afora a infraestrutura. E as escolas, então, são classificadas em A, B, C ou D, sendo A a melhor e D a pior. Aqui nós temos as fontes dos aspectos que são considerados nesse indicador sintético. Então, exceto o último, que é o IDEB, todos esses outros indicadores, eles provêm das visitas. Então, eles são aferidos diretamente pelo tribunal. E isso é um diferencial em relação a vários indicadores de qualidade de escolas que nós temos visto, que se baseiam em dados declaratórios do censo, se baseiam na base de dados do INEP. Nesse caso, é uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que nós temos uma aferição direta, evidenciada, de todos esses aspectos. A desvantagem é que você precisa de muito mais gente, muito mais recursos para ter uma amostra significativa. E quando você quer extrapolar essa amostra para outros segmentos, porque o nosso programa se baseia no 2º segmento no ensino fundamental. Agora, se você quer extrapolar isso para outros segmentos, você precisa de muito mais gente, né? Porque ela demanda muitas pessoas, muitos recursos, mas aí é uma aferição realmente direta. Incluímos o IDEB também, aí realmente da base do INEP, né? Aqui nós temos todos os critérios utilizados para considerar a pontuação em cada um desses aspectos. Então, só como exemplo, né? Nós temos 4 níveis de infraestrutura, que são aquelas 4 classificações, e os critérios são a LDB, que diz que deve haver uma qualidade em termos de mobiliário, serviços, a lei orgânica do município e alguns descritivos, né, que a própria Secretaria Municipal de Educação define em relação ao que é uma boa qualidade de infraestrutura nas escolas. Os tempos sem aula, também temos resoluções, temos a LDB também. A climatização, existem normativos no nosso município que obrigam a climatização das escolas, porque o Rio é um município muito quente, né, então realmente é uma coisa relevante. Aqui, a completude da equipe de gestão, nós temos uma equipe mínima de gestão definida na legislação municipal, que é o diretor substituto, o coordenador pedagógico. Então, isso é mandatório, tem que ter mesmo. A alimentação, aí já foi um critério nosso, né, se a refeição é regular e a quantidade de manipuladores de alimentos está adequada. O nível 3, ali, por exemplo, é quando a refeição está incompleta e não há o quantitativo de manipuladores de alimento adequado também. Funcionários de limpeza, que são terceirizados, né, tem que estar de acordo com o contrato, quantitativo de agentes educadores, de acordo com a legislação, certificado do Corpo de Bombeiros, e o IDEB, nós comparamos o atingido com a meta definida pelo INEP. E aí começaram as dificuldades, né? Assim, ok, vamos medir isso tudo,
E como vamos ponderar todos esses aspectos para criar um indicador sintético que diga alguma coisa relevante? Esse é o primeiro grande desafio de se criar um indicador sintético, né? Como definir esses pesos? A nossa opção inicial foi fazer uma pesquisa com os diretores das escolas e identificar a percepção deles quanto à relevância desses quesitos para o desempenho dos alunos, para o sucesso da escola. Isso foi feito e foi gerada uma pontuação, um peso, que não diferencia tanto os aspectos, mas que provém de uma percepção e não de evidências ou estudos acadêmicos de campo, realmente uma percepção dos diretores que foi levada em conta nesse primeiro momento. Além da pontuação definida pelos diretores, sugerida pelos diretores, né, os nossos auditores também têm uma percepção do que é mais relevante para esse indicador. E aí a infraestrutura teve um peso muito grande. Por quê? Porque ela é muito bem medida em campo. Então, nós tínhamos um nível de asseguração muito alto para esse aspecto e, naturalmente, isso foi considerado com um peso muito grande no indicador sintético. Então, além da pontuação dos diretores, há níveis diferentes para cada um desses aspectos. Multiplicando um pelo outro, nós temos a pontuação máxima em cada quesito, e isso vai gerar uma pontuação total, que, no final, vai gerar o conceito de A a D, dependendo dessa pontuação, né? Então, A seriam as escolas com o melhor conceito e D, o pior conceito. E o que a gente faz com isso? As escolas de pior conceito poderiam ser uma fonte de futuros objetos de controle para as nossas fiscalizações, né? Deliberações de correção e fiscalizações mais detalhadas das causas. E, se publicadas, elas seriam uma boa fonte de conhecimento da sociedade em relação às escolas do município. Qual foi a ideia inicial desse indicador? Seria a sociedade conhecer como estão nossas escolas. Quer dizer, se uma mãe quer colocar um filho na escola, tem 5 escolas no bairro dela, qual escola é melhor? Isso foi a natureza do pensamento originário desse indicador. Que nem quando a gente vai comparar a universidade, né? Quantos alunos estão empregados, outras levam em conta mais a pesquisa acadêmica ou a formação de seus docentes, né? Então, esse foi o pensamento originário. Então, era um indicador realmente de como a escola está. Então, de uma certa forma, ele mistura indicadores de resultado e de impacto, que é o IDEB, no caso, com indicadores de processo, indicadores de insumos. Assim, como a escola está agora. Então, esse é o indicador que, se tivesse sido publicado, nós rodamos o primeiro ano em 2022. Então, ele não foi publicado ainda porque ele está sob avaliação. Eu vou falar aqui das oportunidades de melhoria dele, né? Então, assim, depois de rodado esse primeiro ano, quais são as conclusões? Uma conclusão geral que não se refere apenas ao indicador, mas sim ao programa de visitas como um todo, é que, depois de 20 anos fazendo essas visitas em campo, maciçamente, utilizando 1/3 dos auditores da inspetoria, nós percebemos até alguma melhoria na infraestrutura. Tanto que nossas escolas, agora nessa auditoria ordenada, né, as escolas do município do Rio de Janeiro estão a partir do nível 3 a 5, né, de infraestrutura. Nenhuma escola do município está nos níveis 1 e 2, que são os piores níveis de infraestrutura, de acordo com as declarações e a base do censo escolar. Só que, qual é o problema? O IDEB não melhorou e o município do Rio de Janeiro continua não batendo as metas de IDEB. Então, o que nós percebemos é que o esforço dedicado a essas visitas de campo não estava se refletindo na melhoria da qualidade da educação entendida, nesse caso, como desempenho acadêmico dos alunos. E aqui eu mostro o IDEB para vocês. 2021 tem um aspecto da pandemia, é claro, mas isso não, assim, nos anos anteriores, nos biênios anteriores, não foi muito diferente, né? Então, assim, primeiro nós começamos a questionar, será que esse indicador está querendo realmente, está conseguindo se referir à qualidade da educação? E aí começamos a analisar a formação desse indicador, ao mesmo tempo em que o tribunal está se aprofundando em políticas públicas, em tentar usar evidências, mesmo nas ciências sociais,
Então, quando esse indicador foi pensado, nós, pela experiência, partimos do pressuposto que aqueles itens verificados e pontuados em campo eram os itens que afetavam a qualidade da educação. Só que isso foi feito com base em percepções dos auditores, nossas, dos alunos, dos diretores, mas não com base em evidências ou estudos científicos. E, como eu falei, esse indicador pode ser muito relevante, sim, para uma mãe que quer escolher uma escola para o seu filho, mas ele ainda precisava ser refinado para que pudesse nos dar, auditores, uma ideia de causa. Por que o IDEB não é batido? Por que a gente investe tanto em fiscalização? A gente está vendo que alguns aspectos melhoram, mas isso não chega na ponta do aluno realmente aprender. E esse tem sido o nosso atual desafio, né? Como ir para o próximo passo? Como é que a gente está hoje no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro? Nós estamos assim tentando focar realmente na política pública, na ponta. O que chega para o aluno, o que chega para o paciente no hospital, e tentando entender os modelos lógicos da política pública, tentando realmente entender as relações de causa e efeito, estudando as evidências, os estudos nessas áreas, para tentar realmente entender assim, o que afeta, nesse caso da educação, o IDEB, o SAEB, enfim, os resultados acadêmicos, né? E aí nós começamos a estudar esse assunto para identificar o que comprovadamente, mediante estudos acadêmicos e de campo, afetam os resultados acadêmicos dos alunos. E aí lemos muito e, coincidentemente, tivemos a grande oportunidade, estamos tendo, de fazer um projeto interinstitucional com a Universidade de Cambridge, que é capitaneado por um de nossos conselheiros, o conselheiro Puccioni, no qual é feito um experimento de campo que está justamente tentando definir o peso da gestão escolar no resultado acadêmico. Então, o que é isso? É pegar alguns dos pontos que a literatura diz que impactam a qualidade da educação, como testagem regular, reforço escolar, reforço individualizado, reunião 1 a 1 da equipe de gestão com o coordenador pedagógico, e verificar o impacto quantitativo disso no IDEB. Além desse estudo, do qual nós, da Inspetoria de Educação, fazemos parte, nós temos lido muito para tentar ver como que a academia trata isso. Quer dizer, a gente não considera a gestão no nosso indicador, e gestão é comprovadamente um aspecto que afeta a qualidade da educação. Então, esse indicador pode ser uma grande ferramenta para uma mãe escolher uma escola para o filho dela, mas, para a ferramenta de controle externo, ele ainda poderia ser melhorado. E essa é uma das conclusões que nós chegamos nesse aspecto, né? Então, nós estamos tentando focar nossas outras fiscalizações em aspectos que comprovadamente têm impacto no IDEB, como reforço escolar, enfim. E aí, a partir dessa situação atual, do nosso histórico, o que a gente quer para frente, né? Qual é a situação futura desejada? Nós gostaríamos, sim, de ter um indicador sintético de qualidade das escolas, mas cuja ponderação, cuja composição fosse baseada em evidências, em estudos acadêmicos, em testes de campo, e não apenas na percepção nossa, dos auditores, dos alunos e dos diretores, né? Nós estamos trabalhando na criação de um painel de indicadores da educação. Aí, nesse caso, não seriam apenas indicadores medidos e aferidos em campo, seriam indicadores provenientes da base do censo escolar, do INEP, porque muitos desses indicadores eles têm uma qualidade boa nessas bases de dados, e isso não justifica a gente ter todo o trabalho de campo medir novamente. A gente pode fazer isso por amostragem, por exemplo. A gente poderia fazer isso para todas as escolas, se fosse o caso. E aí, sim, inclusão nesse indicador de qualidade das escolas de aspectos de gestão, esforço docente, reforço escolar e outros identificados como geradores de impacto na qualidade da educação. Aí, sim, a gente vai ter um indicador que ajuda a mãe a escolher a escola do filho, que seria um aspecto de controle social, mas também vai nos ajudar a entender as causas. Por quê? O que não está dando certo? Onde que a gente pode empurrar para ver se vai, né? Se a qualidade realmente melhora. Então, esse é o nosso grande desafio e o nosso grande objetivo atualmente. E, como eu falei, essa avaliação que nós fazemos hoje ela é muito baseada em visitas, assim, é no varejo, né? E muitas dessas informações têm uma qualidade boa na base de dados do INEP. Então, assim, o que vale a pena
ir a campo, que talvez eu não tenha uma boa qualidade no INEP, ou que vale a pena pegar da base do INEP, né? Talvez não valha esse esforço todo, ou valha para apenas uma parte do indicador. Aí você vai só olhar aquilo em campo, o resto você pegaria da base do INEP. E aí, sim, com um indicador mais consolidado, mais fundamentado, sobre o qual nós temos mais certeza e confiança, divulgar isso para que ele seja uma ferramenta de controle social e de controle externo. Porque aí eu acho que a gente vai conseguir realmente resolver o grande problema da educação, da qualidade mesmo da educação, né? E aí, finalmente, o grande objetivo é contribuir para a melhoria da qualidade da educação municipal, porque nós sentimos que fazemos um grande esforço, muitas vezes, e que isso não gera o impacto, o resultado que gostaríamos na qualidade da educação, né? Então, o grande objetivo seria realmente fazer diferença nessa área tão importante, né? É isso. Obrigada. Eu vou continuar, conselheiro, para a próxima minha também. Ah, você tem outra. É porque está separado aqui, mas... Obrigada. Pois não, é o painel Educação. Muito obrigada. Bom, agora é a segunda boa prática, o painel Educação. O que é o painel Educação? É uma ferramenta de controle social que junta num sistema de acesso público informações coletadas por nós, todas essas que eu falei, mas também informações provenientes de bancos de dados públicos, do INEP, do Censo Escolar, enfim. Então, a grande novidade dela, quando ela foi introduzida, é o georreferenciamento, né? Então, nós temos em ArcGIS, no sistema ArcGIS, temos aqui o Ricardo, que desenvolveu, qualquer dúvida técnica, ele está aqui para nos ajudar. Então, basicamente, você tem um painel com um mapa, com todas as escolas do município já referenciadas. Você pode selecionar por região geográfica, enfim. E qual é a finalidade desse painel? Primeiramente, é um painel de controle social que ajuda as famílias, as pessoas a identificarem onde existe uma escola, qual o segmento que ela atende, e, como eu falei, ajudar as mães a escolherem as escolas de seus filhos, né, podendo até ter um indicador de qualidade nosso envolvido nessa escolha. Segundo, é facilitar a análise dos gestores e subsidiar a definição de objetos de controle para nós mesmos, né? Porque, como vocês vão ver, existem outros aspectos, outros indicadores que são controlados aqui pelo painel, acompanhados pelo painel, né? Então, nós temos indicação sobre nome, endereço da escola, telefone, tipo de atendimento. Você pode filtrar por região, por tipo de segmento do ensino. Tá? O painel Censo Escolar, nós basicamente trazemos alguns aspectos que consideramos relevantes da base de dados do INEP para esse painel, né? Então, nós podemos filtrar por região, porque nós somos um tribunal que só temos um ente federativo jurisdicionado, que é o município do Rio de Janeiro. Então, nós não conseguimos fazer comparações entre municípios, por exemplo. As nossas comparações são entre CREs, né, que são as Coordenadorias Regionais de Educação. Então, isso permite verificar se uma CRE tem um custo aluno maior que outro, um resultado pior. Então, a nossa divisão geográfica é por coordenadoria. Temos o painel do IDEB, por aqui vocês veem, né, um número de escolas que não bateu a meta do IDEB, que é, como eu falei, a principal preocupação nossa hoje em dia, porque todo o esforço que tem sido feito na área de educação no controle externo não tem gerado os resultados desejados, né, quanto à nossa parte. Lógico que tem outros efeitos, mas gostaríamos de fazer uma diferença nesse aspecto. E aqui nós temos números de profissionais, de professores por escola, por região. Temos o acompanhamento das metas do Plano Municipal de Educação, que isso é uma ferramenta para a gente também, né, verificar se estão sendo batidas as metas. E vamos tentar incluir, vamos fazer um operacional agora no segundo semestre sobre a compatibilidade do PME com as peças orçamentárias. Então, pretendemos também incluir aspectos de análise, porque, por enquanto, ela é apenas um relato do que foi batido, do que não foi batido. Futuramente, pretendemos incluir alguma análise aí dentro também.
Temos aspectos de despesas também, evolução da despesa. Pode ser por total do município, por região. Aqui temos o custo aluno dividido pelos diferentes segmentos. Esse custo aluno é calculado pelo órgão de controle interno, que é a Controladoria Geral do Município, e nos dá uma boa ideia de quanto custa, na rede pública, um aluno numa creche, numa escola. Isso permite análise, inclusive, de viabilidade, né, e de vantajosidade de termos de colaboração com creches parceiras, né, as antigas creches conveniadas. Então, dá uma boa ideia de quanto custa ter um aluno na escola, né? E aí temos também algumas pesquisas, alguns trabalhos específicos que nós consideramos interessantes, que a sociedade tem acesso, do que nós estamos fazendo na área de educação. Aqui temos o programa de visitas. Aqui as escolas, a classificação das escolas em termos de IDEB. Podemos entrar aqui em painel de IDEB, em painel de qualidade. Esse painel está no portal eletrônico do tribunal, na página inicial do tribunal. Aqui nós conseguimos, como ele é georreferenciado, conseguimos cruzar dados de segurança pública, que é uma questão muito importante do município do Rio de Janeiro, com as escolas e com dados do IDEB, enfim, tentando fazer uma vinculação de dias perdidos de aula com resultados acadêmicos, e isso já o referenciamento permite fazer. Aqui também cruzamos com dados de desenvolvimento humano, né, o IDH, que é um fator de comprovada relevância em relação à IDEB e qualidade da educação. E aqui a parte mais técnica, né? Ele foi desenvolvido no software ArcGIS, que permite o georreferenciamento, análise e filtros. Ele permite também cruzar com trabalho de campo, visualização de mapas, e já utilizamos esse ArcGIS nas visitas que eu falei. Então, pode haver também um diálogo aí entre o que é visto em campo e a publicação aqui no painel. Aqui é o caminho dele, né? Temos o QR Code e o endereço dele e as informações resumidas do que é disponibilizado para a sociedade. E aqui eu coloquei a nossa missão recém-aprovada, atuar para o aprimoramento da gestão e das políticas públicas por meio de controle e orientação em benefício da sociedade. Então, o painel é mais uma das ferramentas que o TCM divulga para que o controle social realmente possa atuar e que a população tenha acesso a esses dados tão importantes da educação. Muito obrigada. Olha, eu estou muito bem impressionado, Adriana. Quero te dizer que eu sou presidente da Comissão Permanente de Educação e Cultura do Tribunal. E eu estou aqui já despachando com o chefe de gabinete da comissão, que é o Américo Corrêa, que está aqui presente. Vamos copiar tudo. Vamos copiar tudo. Uma bela notícia para o Volmar também, que é nosso técnico, auditor de controle externo, que está lá na Comissão de Educação, para os dois e para a secretária executiva, que não está presente, que é a doutora Cacira, uma bela notícia, está online, né? Uma bela notícia que vocês vão ter uma ponte Cuiabá-Rio de Janeiro, que é uma cidade muito ruim de visitar, né? Mas vocês farão esse esforço de fazer visitas ao Rio de Janeiro, né? Então, vamos copiar mesmo. Estou já despachando mesmo. Aqui é um despacho oficial. Nós estamos na fase de projeto, de consolidação do projeto da comissão, e vai ser inserido esses dois programas, visitas às escolas, tanto o painel de educação como o outro. Nós vamos copiar inteiro. Tem algum custo? É de graça? Só as passagens. Só as passagens. Então, parabéns. Eu sou apaixonado por esse assunto de educação. Fui secretário de Educação pouco tempo, 1 ano e pouco, mas algum tempo atrás já, né, 1999 até 2000, mas eu sempre digo que o cargo que mais me deu prazer como homem público foi o cargo de secretário de Educação. Então, eu sou apaixonado. Eu defendo, inclusive, essa questão de indicador de escola,
que o IDEB seja colocado no muro da escola. Essa escola tem o IDEB X, Y, Z. Aí alguém disse, mas você não pode fazer isso, que você vai expor as escolas ruins. É para isso mesmo, é para expô-las, no sentido de que elas possam reagir para melhorar a qualidade. Então, juntando o IDEB, que era a minha ideia, com os indicadores que o tribunal criou, e com esse aprimoramento que você está dizendo que está fazendo, vai ser esse conceito de A até D, A, B, C, D, vai ser maravilha. E eu vou defender que seja publicado lá. Essa escola é A, essa escola é D, não vale nada, tem que melhorar. Então, eu vou abrir, se tiver, né, alguém interessado, para a interação. Que faça alguma pergunta a Adriana Salgado. Se tiver. Quero anunciar aqui a presença honrosa do nosso conselheiro Otávio Lessa, do Tribunal de Contas de Alagoas, meu amigo pessoal, foi presidente várias vezes. Você não está na presidência atualmente, né? Então, Otávio, seja bem-vindo. Alguém tem alguma indagação a fazer a doutora Adriana? Américo? Ah, não, por favor. Primeiro, a nossa ouvidora do Tribunal do Rio de Janeiro. Parabéns pela palestra. Muito feliz em ver esse resultado do município do Rio de Janeiro. Você se apresenta, meu? Meu nome é Maristela, sou coordenadora da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns. E eu queria saber, em questões práticas, você falou que a mãe pode escolher a escola, mas, além disso, eu queria saber se resulta em alguma recomendação esse seu projeto para a Secretaria de Educação. E você tinha falado também sobre a importância da gestão na escola. Você pode dar algum outro indicador sobre essas diferenças de notas, além da gestão? Eu fiquei curiosa a respeito disso. Obrigada. Sim, a primeira pergunta é, cada coordenadoria regional visitada, todas as escolas daquela coordenadoria são consolidadas, e isso gera um processo no TCM, um processo normal de auditoria do tipo visita técnica, de fiscalização. E isso pode gerar determinações, recomendações, ciência, é um processo normal de fiscalização, com a diferença de que do tipo visita técnica, então ele é mais fundamentado realmente lá em campo, né? Então nós temos, aí acompanhamos, monitoramos depois, então realmente vamos atrás da solução dos problemas, mas os problemas no varejo, né? Assim, as causas a gente tem tido mais dificuldade em conseguir resolver, mas os problemas específicos que nós trabalhamos são resolvidos, sim. Então, é um processo normal, eles estão todos no site do tribunal, que geram determinações, recomendações. Respondi a sua pergunta? É essa? A segunda pergunta, em relação à gestão, essa parte que nós estamos desenvolvendo agora, né? Nós fizemos um levantamento agora no primeiro semestre sobre indicadores da educação que já estão mapeados até pela Rede Integrar, que são esforço docente, toda a parte de gestão que nós consideramos ali que já existe. Então, esses indicadores nós mapeamos e vamos criar um painel nosso interno, inicialmente, que seria um painel de risco, né, para verificar esses indicadores como estão. O peso disso nós ainda não definimos. Nós justamente estamos fazendo os estudos acadêmicos, participando desse estudo de Cambridge, para ver qual é o peso da gestão no indicador. E aí pode ser criado um indicador sintético da gestão com o que já existe no INEP, tipo esforço docente, preparação dos professores, isso a gente tem no município também, e agregar isso o que a gente tem medido no Programa Ciência e Gestão pela Educação, que é o PCGE, são aspectos que a gente ainda está vendo o impacto que causa, mas pode ser reunião 1 a 1, testagem regular dos alunos, reforço escolar. Então, assim, isso que a gente está trabalhando agora. Como pontuar, como classificar e como considerar isso no indicador sintético de qualidade que leve em conta aspectos que nós sabemos comprovadamente que afetam o IDEB e que hoje não são considerados no nosso indicador de qualidade. Esse é o desafio agora. Respondeu? Complementando a
como é que vocês, se vocês fazem dá a possibilidade de uma mãe escolher determinada escola que está com melhor aproveitamento, mas na prática, no quantitativo, como é que você, se tem uma superlotação em uma escolha de uma escola, como é que você administra essa escolha e a possibilidade real? A escola não vai crescer. Como é que vocês administram isso? As matrículas são feitas via sistema, né? Então, existem critérios que têm que ser seguidos, e quando a escola acabou as vagas, o aluno não vai poder ficar naquela escola, né? Isso é feito realmente nos processos. Hoje nós nem divulgamos ainda esse indicador de qualidade sintético, divulgamos apenas da infraestrutura, e isso certamente leva as mães a procurarem uma escola melhor em termos de infraestrutura. Nem divulgamos ainda o indicador sintético de 2022, mas o IDEB é público. Então, a mãe pode consultar até no site do INEP qual é o IDEB daquela escola. Mas existe realmente assim, critérios de matrícula e via sistema, não é nem mais presencial no município do Rio de Janeiro, existe um sistema. E Alô? Alô, foi. Então, ela deve tentar realmente matricular o filho dela nessa boa escola, mas se não tiver vaga, ela vai ter que ir para a segunda opção, né, ou terceira, enfim. Isso é mais grave ainda em creche, né, porque nós temos universalização do atendimento no ensino fundamental, mas em creche ainda não. Aí é realmente mais complicado a fila de espera, né, porque aí realmente, às vezes, a mãe não consegue colocar o filho. No ensino fundamental, ela consegue, talvez numa escola, não a escola A, mas ela consegue matricular o filho, sim. Mas o Otávio faz uma provocação interessante, porque, apesar de ter os critérios de matrícula, uma escola A pode ser objeto também de um tratamento específico, de ter uma seleção. Porque tem mais pedido do que vaga, pode haver um processo de seleção nas melhores escolas, né? Sai do critério ordinário, isso é coisa que eu estou aqui passando na cabeça agora. Vai tipo um Enem, né? Para aquelas escolas que são referenciadas, né? Perfeito. Tem escolas que nós já sabemos que são escolas de referência, e aí realmente tem uma procura muito maior. Mas seria interessante fazer com que as escolas que não são referência se inspirem nessas, né? E procurem melhorar, né, para ter uma oferta maior. A experiência de vocês com os Rio de Janeiro era diferente, por exemplo, porque o primeiro critério nosso é onde a pessoa mora. Para você não criar dificuldade, tem também ter a necessidade de transporte. Aí a dificuldade que a gente teria, né? Aí, no caso, você tem várias escolas assim, de uma proximidade que daria para as crianças ir de uma rua, de uma quadra diferente, né? O critério nosso tem que ser primeiro pela distância, senão você vai ter que ter outros equipamentos para poder suprir aquela necessidade. Tranquilo. Perfeito. Bom dia. Pensando no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem 1.400 escolas e o Estado, Mato Grosso, tem aproximadamente isso, escolas estaduais. Então, o Rio de Janeiro é uma amostra muito importante, né? Fazendo uma reflexão, há uns anos atrás, aqui, o Gustavo Iosp, que mexe com educação, veio aqui e falou que o problema do Brasil não é recurso para a educação, né? Essa área tem recurso carimbado, né? Então, assim, é muito mais gestão e prática, né? E pensando, quem que representa o Estado na relação de ensino? O representante do Estado é o professor, certo? E, assim, nessas experiências que vocês fazem de avaliação, esse representante do Estado, o Estado brasileiro, ele é avaliado, se vocês pensam avaliar, por exemplo, a permanência do professor na sala de aula. A gente fica preocupado com crianças, se ele está na sala. Quanto tempo ele fica realmente naquela escola? Eu lembro que eu sou jornalista, a gente reproduzia muito. 30% dos professores fizeram concurso para dar aula, eu não quero dar aula, eu não estou dando aula. 30%
desse contingente não estava praticando, né? Isso é possível, por exemplo, você avaliar, pensando no passado, né? Você, eu sou aluno do professor fulano e tal. Então, assim, você tem lá, no caso do município, aquele professor tem uma quantidade de alunos. Aí você vai avaliar a aprendizagem, está muito baixa. Quem que é este professor? Então, assim, avaliar a qualidade do Estado, avaliar... Quer dizer, é possível cruzar aquele professor, o tempo que ele ficou dando aula, realmente, se ele permaneceu na sala de aula, se ele permaneceu naquela escola, o tempo de permanência na escola, e cruzar a nota, ou a aprendizagem, com aquele professor. Porque aí você põe o dedo na ferida, realmente. Porque você tem exemplos aí de estados do Nordeste que passa em qualquer concurso público, principalmente em Brasília, e aí você pensa nas escolas do interior do Nordeste e a qualidade de infraestrutura é baixa, mas tem um aproveitamento muito alto. Então, tem uma coisa errada aí, e nós estamos, de repente, focando no aluno e, às vezes, não está focando no Estado, que é o representante do professor. Perfeito, obrigada pela pergunta. Um desses aspectos, que é quanto tempo o professor fica numa escola, existe um indicador do INEP que mede isso. Quantas vezes o professor mudou de escola na carreira dele. Esse já existe na base de dados e é um indicador muito relevante. Tem um indicador de esforço docente, que é quantos alunos aquele professor, por quantos alunos aquele professor é responsável. Que dá uma ideia de, assim, se ele tiver uma turma muito grande, talvez ele não consiga ser tão efetivo, né? Esses dois indicadores já existem. Um indicador que não existe na base de dados do INEP, mas que no município do Rio de Janeiro existe, é o seguinte: cada escola, atualmente, de alguns anos para cá, poucos anos, ela tem uma meta de desempenho por escola. Então, ela tem que melhorar. Nós temos testagens no município, que não são só do SAEB, né? Temos provas bimestrais, prova Rio, temos provas anuais. Então, a escola, para atingir, para ter ganho de desempenho, né, aquela remuneração variável, ela tem que atingir uma meta no IDEB da escola. E aí, para isso, ela abre essa meta do IDEB da escola em matérias. Então, ela tem que ter tanto em matemática, tanto em português. Aí ela começa a ver, por que eu não estou atingindo a meta? Porque tem 3 alunos aqui que estão abaixo da média. Esses 3 alunos, se melhorarem, vou conseguir bater minha meta. Então, ela sabe, por aluno, tem um sistema no município do Rio de Janeiro, feito pelo Executivo, que tem o desempenho por aluno, por escola. Então, a escola tem lá, a diretora sabe, se 3 alunos dessa classe melhorarem em matemática, eu bato a minha meta. Então, eu acho que isso está começando a permitir essa individualização da conduta do professor, que, no limite, é o que faz o resultado, né? Ele, ali na classe, ele e o aluno. E aí a professora, a coordenadora pedagógica, podem chegar para a professora de matemática e falar: olha, o Joãozinho, a Maria, a fulana, não estão indo bem em fração, vai nesse nível de detalhe. Então, vai ser dado um reforço para esses 3 alunos em fração, e aí tentando fazer com que eles melhorem. Como as provas são bimestrais no município, eles teriam uma oportunidade de melhorar o IDEB. Isso é relativamente recente, a gente acha que isso vai impactar, e a gente está olhando isso, porque só do tribunal olhar isso já dá um impacto maior, né? E o Programa de Ciência e Gestão pela Educação olha exatamente isso. A individualização das metas, como que a diretora trabalha essas metas junto ao coordenador pedagógico. Está chegando no professor, ele sabe que ele tem que melhorar isso? É exatamente isso que a gente está trabalhando agora. Mas o município do Rio de Janeiro tem um trabalho muito bom nisso também, recente, que a gente acredita que, se for dado continuidade a esse tipo de tratamento de dados, né, realmente de tratar com evidências o desempenho, a gente acredita que isso pode causar um impacto positivo, sim. Adriana, muito obrigado. Foi uma bela de uma apresentação, um programa que eu conhecia de falar, né? É um programa antigo, né? Do tempo do meu irmão Thies Montebello, presidente do Tribunal de Contas do município do Rio, e agora liderado por outro amigo, pelo Guaraná. Então, parabéns. Estou muito impressionado, bem impressionado.
reitero a você que vamos copiar, né, já com a sua autorização, vamos colocar isso no nosso projeto de atuação da Comissão Permanente de Educação e Cultura aqui de Mato Grosso. E muito obrigado mesmo pela sua contribuição. Eu que agradeço. Muito obrigada, conselheiro. Bom, o protocolo diz o seguinte, que o presidente da mesa, depois de todos falarem, tem que falar um pouquinho. Eu não vejo necessidade de falar mais. Eu acho que é só agradecer a todos que contribuíram, que compartilharam suas experiências, que eu considero fundamental para os tribunais do Brasil, né? Como eu disse no início, melhor do que uma consultoria que você paga para poder agilizar uma ideia, uma proposta de uma gestão, é você copiar um projeto que já existe e que está dando certo. Então, muito obrigado a todos, parabéns e até mais tarde.